Sejam bem-vindos a mais um podcast da Previform. Desta vez vamos falar sobre um tema muito interessante, que é a arquitetura das escolas portuguesas. Para falar deste tema temos connosco dois convidados, ambos arquitetos. Temos o Jorge Teixeira, natural de Vila Nova de Gaia, residente em Viana do Castelo há cerca de 30 anos, licenciado em arquitetura e mestre em planeamento e projeto do ambiente urbano. Exerceu funções na Câmara de Viana do Castelo, é docente na Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Viana do Castelo há mais de 20 anos. Tem estado ligado à vida associativa, participando nos órgãos sociais de associações locais nas áreas da cultura e do desporto. Pertenceu também aos órgãos sociais do Sindicato dos Professores do Norte e aos órgãos nacionais da Ordem dos Arquitetos. E temos também connosco Alexandre Arieira Silva, natural de Lisboa, licenciado pela Universidade de Coimbra em 1999, após colaboração de 3 anos com o arquiteto Luís Teles em Viana do Castelo, entre os anos 2000 e 2003, inicia a sua prática profissional independente num vasto espectro de programas e escalas, particularmente vocacionando para a otimização e economia em projeto e construção. Trabalha desde 2017 em coautoria e colaboração pontual com o arquiteto Pedro Pereira Barbosa. Leciona desde 2021 o módulo de habitação de emergência no curso de pós-graduação de inovação em habitação da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Bom dia. Sejam bem-vindos a este podcast para falar de arquitetura, que acho que seja um tema muito, muito caro. E eu queria começar esta conversa, se conseguíssemos definir ou descrever, no fundo, a arquitetura ou o estilo arquitetónico, predominante nas escolas portuguesas, e quais são os elementos distintivos desta arquitetura. Não sei quem é que quer começar. Eu posso falar um pouco sobre isso. Sim. Creio que neste momento não estaremos muito em condições de dizer que há um estilo ou uma linguagem distintiva daquilo que são os edifícios escolares. De facto, no início do Estado Novo, sobretudo com aquele plano que ficou chamado como plano dos centenários, portanto, que ficava ali entre 40 e 43, porque tinha a ver com o centenário da nossa independência e o centenário da nacionalidade. Okay. Criou-se, digamos, um estímulo grande para a construção de escolas, até porque a maior parte do país era analfabeto, digamos assim, e portanto houve um incremento e houve uma grande aposta, digamos assim, na questão dos edifícios escolares. Uhum. Nessa altura, de facto, e ainda hoje são reconhecidos, digamos assim, um conjunto de edifícios pelo país todo, que correspondem, de facto, a uma espécie de estilo arquitetónico próprio, que eu creio que tem a ver com 2 aspectos essenciais. O primeiro, pelo facto de grande parte dos serviços eram centralizados porque não havia recursos no território, mas também porque havia uma vontade do Estado de centralizar esses recursos. Portanto, os arquitetos, havia basicamente 2 grandes arquitetos que faziam os projetos de todas as escolas do país, sobretudo escolas primárias, estamos a falar do ensino primário, que tinham a seu cargo todas as escolas do país, com alguns apoios mais locais. E aí havia também, fruto da natureza do próprio Estado, uma vontade muito grande de deixar uma marca no território que fosse muito reconhecível sobre o que era o papel do Estado no território. E aí podemos dizer que há um estilo que depois deu origem, digamos, àquilo que ficou conhecido como o português suave, que povoou todo o território com pequenos apontamentos de algum regionalismo, mas genericamente eram a mesma coisa. Com o 25 de Abril, isso aconteceu, digamos, enquanto os serviços foram muito centralizados, aconteceu de uma maneira mais ou menos genérica, havia projetos tipo, etc., que eram mais ou menos espalhados pelo país, embora houvesse algumas diferenças do norte para o sul, etc., mas não havia uma coisa que era reconhecivelmente aquilo que era a arquitetura do Estado e aquilo que era a arquitetura escolar.
Depois do 25 de Abril, as coisas mudaram genericamente. Durante algum tempo, as construções ainda continuaram a ser muito centralizadas, digamos, a iniciativa, as obras, etc., continuaram a ser muito centralizadas, mas a verdade é que se empobreceu muito a natureza dos projetos. Ou seja, era preciso construir mais escolas com menos dinheiro e, portanto, naturalmente, os projetos empobreceram-se do ponto de vista da linguagem, etc. Mais recentemente, o grande ímpeto que houve no ponto de vista da construção, reconversão de escolas, etc., foi a parte escolar. Essa é muito diversa do ponto de vista das linguagens, adequou-se a um conjunto de atores que são muito diversos no território e, portanto, não conseguiremos ver com grande clareza um registro de linguagem que a gente possa dizer isto é a arquitetura das escolas. Ok. Porque depende muito, claro, também do sítio, também no fundo onde estão inseridos. Alexandre. Sim, importa dizer que, e reforçando as palavras do meu colega, sim, que houve na construção da imagem do que é a escola, que nós chamamos hoje a Escola do Estado Novo, desse plano centenário, haviam algumas fugas a esse padrão generalista, que eram feitos por 2, 3 arquitetos, Continente Telmo, para mais alguns, Jorge Segurado, vários, que definiram um padrão que era quase tipo. Pronto. Esse padrão entroncava na lógica da imagem que o Estado Novo pretendia para o ensino e para a imagem do Estado junto às povoações, que vem, basicamente, da nossa história mais antiga e entronca muito do ensino, o primeiro ensino que houve em Portugal, que era o ensino dos conventos, das escolas ligadas às ordens religiosas. Okay. Porque a primeira instituição que produz ensino em Portugal são basicamente as ordens religiosas. E há escolas que têm torres chineiras, há escolas que têm uma imagem que remete muito para essa história, para essa âncora. Enquanto outros países em que também houve regimes de sucessão editorial, optaram por imagens muito mais de ruptura com a história. O caso da ex-União Soviética, o caso também de Itália. São imagens escolares também de programas de massificação de ensino que assentam mais no modernismo, na corrente moderna. O nosso Estado em Portugal optou por essa construção de história lá atrás. Pontualmente, há alguns exemplos que vão aparecendo em alguns sítios. Por exemplo, há um caso paradigmático em Lisboa de uma escola modernista onde eu tive o sorte de andar, do arquiteto Vítor Paula, que é uma escola feita em regime de Estado Novo, portanto, antes de 20 de Abril, e tem um desenho modernista completo, uma escola de ruptura. Mas são muito poucos os casos. Ou seja, há uma grande consistência de imagem até ao 25 de Abril. Sim. E há uma maior dispersão depois no pós-25 de Abril. Claro. Acho que isto nota-se muito, digamos, nesta massificação do ensino que ele falou, digamos assim, ao nível do ensino básico. Quando chegamos ao ensino secundário e ao ensino superior, as coisas são um pouco diferentes, apesar de tudo, ou seja, há apontamentos mais claros daquilo que é o modernismo, mesmo em Portugal, mas há sempre, durante todo o Estado Novo, uma necessidade de criar uma certa monumentalidade com os edifícios escolares. Ou seja, mesmo que a gente vá ao ensino superior, a Alta de Coimbra, ou a Cidade Universitária de Lisboa, etc., são tudo, tem sempre um aspecto de monumentalidade importante, ou seja, esta raiz muito que eu falei da questão, sobretudo do ensino primário, que era, de alguma maneira, também foi intenção do Estado povoar o território com edifícios públicos. Digamos, a escola pública era aquilo que ligava ao território cada um dos lugares ao Estado. E, portanto, a escola desempenhou a pequena escola desempenhou um papel muito grande. Havia pequeníssimas escolas, apenas com 2 salas de aula, algumas até só com uma sala de aula, e, portanto, disseminou-se um conjunto de edifícios escolares em todo o território, coisa que nas universidades, escolas secundárias, etc., eram bastante mais raras, projetos um pouco mais cuidados, mas sempre na procura dessa monumentalidade, e digamos, com um figurino que faria com que o Estado se apresentasse à população de uma forma monumental e digamos, que de alguma maneira fosse uma imposição do Estado sobre o território. E, portanto, mas houve alguns arquitetos, de facto, que fugiram um bocado a este esquema. Que tentaram fugir. E julgo que atualmente, desculpem, é esta questão desta arquitetura que mostra
esta magnanimidade e esta grandiosidade já não seja tão assim. Se calhar, hoje em dia, a arquitetura, e especificamente das escolas, não sei, assim, vou perguntar agora mesmo, seja mais para o conforto, seja mais para aquilo que realmente as crianças precisam. Nós há pouco tempo filmamos também um podcast que falava de educação inclusiva e não sei se a arquitetura também vai um bocado ao encontro disto, ou seja, que haja uma escola e que a arquitetura vá também de encontro à inclusão, aos diferentes tipos de crianças e de jovens que nós temos na nossa sociedade. Sim, estes temas estão completamente presentes hoje naquilo que são os programas escolares. É verdade que, enquanto que durante muitos anos todo o processo de construção era dominado pela máquina do Estado Central, neste momento o que está no domínio do Estado Central, do Ministério da Educação, são sobretudo os programas. E os programas são muito de funcionalização, de modo de arrumação e, portanto, isso encurta um pouco a liberdade relativamente à gestão destes espaços, etc., mas não a liberdade criativa do ponto de vista das linguagens, etc. Isso é verdade, mas, digamos, as questões da inclusão, etc., têm estado até muito digamos, é um dos temas que está diretamente em cima destes edifícios como de outros, mas até que gerou uma imensa discussão agora muito recentemente a propósito da questão das casas de banho, etc. Ou seja, a inclusão não é apenas a questão das acessibilidades, são outros aspectos. Exatamente. E, portanto, há uma discussão que se está a ter neste momento, em parte, e digamos que essas coisas estão muito presentes naquilo que é... acho que não há uma matriz estabilizada sobre o que é que queremos, mas esses temas estão completamente em cima da ordem do dia e, portanto, há um conjunto de adaptações que se estão a fazer, que se começaram por fazer com as questões das acessibilidades, com as rampas, com os elevadores, com essas coisas todas. Agora está-se a discutir a questão dos espaços mais privados, de como é que devem ser casas de banho e coisas assim do género, e, portanto, essas coisas estão em cima da mesa, nem todas as escolas estão adaptadas, e eu creio que, na sua medida, e dentro daquilo que é a sua autonomia e o facto de grande parte destes edifícios escolares hoje estarem na jurisdição e estarem na propriedade até das câmaras municipais, faz com que as iniciativas tenham velocidades muito diferentes no país, mas todos estão um pouco preocupados com essa circunstância e, portanto, às vezes a chegada de um aluno com alguma dificuldade é um motivo para que se faça um conjunto de alterações e, portanto, essas coisas estão, de facto. Até porque o espectro da inclusão é muito largo, muito vasto. Ele vai desde a inclusão que não gera nenhuma consequência no espaço, é apenas social, até aquela que implica, de facto, alterações espaciais. Por exemplo, as escolas do Plano Centenário tinham soleiras, tinham escadas, tinham coisas que eram intransponíveis. Não? Exatamente. As escolas estão mais abertas ao ponto de muitas delas até serem, na minha opinião pessoal, excessivamente abertas. As escolas parecem quase chegadas de uma urgência hospitalar. Uma pala de cobertura, ou a criança chega de carro já não a pé, é largada ali. Ou seja, há ali uma passagem para um sistema muito mais tecnológico e aberto, e as escolas novas transmitem isso, que não sendo um estilo por si, muda muito a relação da escola com o espaço da cidade. Assim, por exemplo, outras questões que surgem no âmbito da relação da escola com a comunidade em termos da inclusão, que eu acho que é uma matéria de inclusão também, que é a transparência do ato do ensino. Há filosofias que dizem que as escolas devem ser com salas de aulas transparentes, em que se veja tudo o que se passa dentro da sala de aula. Isso provoca, e há um debate recorrente sobre isso, provoca questões e a consideração do ato de ensinar. A criança deve poder olhar para fora? O estudante deve poder olhar para fora e perder o foco. E perder o foco, sim. Pronto. São coisas que também têm a ver com a nossa vontade de, por um lado, abrir as escolas à comunidade, tornando-as mais até literalmente transparentes, ou devemos manter alguma clausura, alguma interiorização do ato escolar, do ato de ensino, do ato de comunicar um conhecimento a outra pessoa. Inclusão é também isso, não é? E eu acho que estamos ainda num debate novo, porque ao pormos para o Estado Novo, a coisa era muito simples. Vais para a escola, aprendes e sais. Exatamente. Pronto. Agora não. Hoje não. Hoje temos uma matéria de um espectro muito mais abrangente e quanto mais respostas nós queremos dar, mais perguntas nos surgem. O que torna muito difícil chegar à tal questão do estilo.
Porque ter o estilo é a coisa mais fácil que existe. Eu posso ter uma imagem de uma escola de qualquer estilo. Agora, com que massa é que eu encho esse estilo? O que é que eu estou a comunicar, ou o que é que eu estou a propiciar aos alunos é muito diferente conforme mais respostas eu quero responder. É passo plenário, ou seja, quanto mais eu tenho consciência da dificuldade, do que eu tenho que incluir, do que eu tenho que inserir, mais complexa é a resposta. E ali está a dificuldade também. E às vezes até com contradições. Não é? Claro, sem dúvida. E essa contradição é que é o jogo que a arquitetura tem que resolver e muitas vezes até quase é um debate que tem que resolver, entre aspas. Sim, E com escolhas. Claro. Porque nós não respondemos a uma coisa e, ao responder a algo, estamos a não responder a algo. Isso é fatal. Há sempre uma escolha. Não há soluções para tudo. Não há panacegas. E então é daí a dificuldade. Isso. Daí Por isso a é como o meu dificuldade. colega dizia bem, o estilo era muito consolidado, muito fácil de se definir, quando as questões eram relativamente poucas. Hoje temos a obrigação, como sociedade que evoluiu, cresceu, de responder a muito mais coisas. Sim. E é como o Alexandre dizia, ou seja, hoje em dia a realidade da escola implica muitas mais Implica e ainda bem que implica. Sim, ainda essa bem. tomada de consciência da sociedade, acho que é por aí que se deve ir, apesar de parecer que às vezes temos retrocessos, mas deve ser esse o caminho, incluir os problemas com a consciência de que não vamos responder a todos, mas temos essa obrigação, claro. E como arquitetos somos o lugar de síntese desses problemas todos, forçosamente. Não é? E neste âmbito, existem alguns exemplos que sejam notáveis destes espaços de aprendizagem que se tenham tornado inovadores precisamente pela forma como incluíram as diferentes vertentes e pensaram-nas. Curiosamente, há um caso, e eu se calhar vou falar aqui contra a arquitetura, que é um caso que não depende tanto da arquitetura, mas mais da resposta interior dos professores, e o professor é fundamental, que é a Escola da Ponte. Se calhar é um caso muito conhecido, em que a escola em si é um edifício relativamente banal, mas o modelo de ensino não é. E às vezes o edifício pode ser pensado para responder a muita coisa, mas se o corpo escolar, se a vontade da instituição não vai por aí... Não acompanha. Claro. A arquitetura pouco faz. Sim, há uma coisa que é, os espaços às vezes aparentemente são um pouco ditatoriais, no sentido de determinam uma forma digamos, de organização das coisas, mas muitas vezes eles têm uma capacidade e uma elasticidade que a gente explora pouco e que os professores, de uma maneira geral, ou as comunidades escolares, às vezes exploram pouco. Eu lembro-me da minha experiência até enquanto estudante, de ter um professor que de repente entrava na sala de aula e resolvia dar aula ao contrário e obrigar que as pessoas mudassem a posição e olhassem para as coisas de maneira diferente, etc. Portanto, mesmo numa sala de aula que tem um quadro fixado numa parede, que tem um conjunto de elementos que nos dirigem para um determinado sítio, é sempre possível. Ele, apesar de tudo, tem uma elasticidade que está por explorar, em grande medida. De qualquer das maneiras, e isso, digamos, as velhas escolas com pouco programa, com poucas funções, apesar de tudo eram bastante mais espartanas. Estou-me a lembrar, sobretudo, por exemplo, dos espaços livres à volta da escola. Normalmente não tinham nenhuma hierarquia, não tinham nenhum equipamento, muitas vezes, nas escolas primárias, mas os próprios alunos iam construindo a sua hierarquia, sabia-se onde é que era o campo de futebol, onde é que se jogava um determinado tipo de coisa, mas olhando para o espaço nada estava lá escrito, que era assim. E temos evoluído por uma circunstância em que está tudo muito definido e os alunos continuam a fazer esta perversidade, que é eu desenho um campo de basquete e os alunos vão para lá fazer jogos de telemóvel, outra coisa qualquer. Portanto, os alunos têm sempre uma grande capacidade de alterar estas coisas, embora nós tenhamos caminhado para soluções muito padronizadas, sendo que elas depois têm terem pouca adaptabilidade, ficam um bocadinho absurdas, que é nós termos miúdos a brincar às caçadinhas ou outra coisa qualquer num campo que está todo preparado para jogar basquete. Claro. E portanto a gente diz, se é para fazer este tipo de jogo, para que é que se pinta, para que é que se gastou dinheiro a fazer uma coisa, não sei o quê. Claro que os espaços polivalentes também seria uma outra discussão, o que é um espaço polivalente, para que é que isso serve. Mas de facto, sei lá, até ao 25 de Abril, basicamente, os espaços exteriores escolares eram espaços quase indiferenciados, alguns em terra batida e pouco mais, e os alunos conseguiam
naquele espaço encontrar soluções. Dentro das salas de aulas também é possível fazer isso. A Escola da Ponte, por exemplo, que ele falou, é uma escola muito curiosa, que, independentemente da banalidade do edifício, aliás, eles até mudaram de edifício mais recentemente, uma das coisas que inaugura o ano letivo é os alunos montarem a sua sala de aula. Ou seja, os móveis estão todos arrumados num canto e são os alunos que, no início do ano letivo, determinam como é que vai ser a disposição como é que eles querem da sala. estar. E, portanto, isso é possível fazer. Isso é possível fazer. Nós fazemos pouco. Acho que as comunidades escolares, entraríamos num outro debate, digamos, há um conjunto de inibições dentro da lógica escolar que não permite muito que haja disponibilidade mental por parte dos professores, nem estímulos por parte dos alunos no sentido de revolucionar um pouco aquilo que são as suas próprias condições escolares, mas, apesar de tudo, eu acho que os edifícios têm sempre uma grande elasticidade. Sei lá, ele falou no início de que uma boa parte disto vem da arquitetura conventual, etc. Porque todos estes edifícios se foram adaptando ao longo eles nasceram como uma outra coisa qualquer. Há escolas que estão em antigos quartéis, sei lá. Portanto, é sempre possível fazer essa adaptação para um registro mais... E nas aldeias encontramos muito isto, ou seja, as sedes de junta hoje em dia eram antigas escolas, ou a associação da... A sede do rancho, muitas vezes. A sede do rancho, exatamente, a associação possível, portanto, é possível, os edifícios têm as costas largas e têm espaços amplos e, portanto, é sempre possível esticar um pouco Uma matriz funcional é sempre a tal imposição do uso. Sim. Eu trago este exemplo para uma escala muito mais pequena, a casa. Muitas vezes, quando me pedem para desenhar uma casa, as pessoas pedem-me se quero uma lavandaria, e quero uma lavandaria onde possa passar a ferro. E a primeira coisa que eu digo é, não vai passar a ferro aí. Não. Porque vai pegar na máquina da tábua de passar a ferro e vai para a sala onde está a televisão, onde estão as crianças a brincar e não sei o quê. Exatamente. Nós não devemos tentar, as escolas mais recentes, que têm programas muito espartanos de uso, definem sempre que os espaços devem ter 30 metros quadrados e servem para isto, e a luz tem que vir daqui, tem que abrir aqui não sei o quê, tem que abrir aqui não sei o que mais. É preferível termos um programa, penso eu, mais aberto. Mais, entre aspas, libertário, que permita ter espaços estruturados, sim, mas que permitam essa tal flexibilidade. Uso. Exatamente. Sim, mas embora, eu, contrariando um bocadinho o que eu disse, sei lá, se trouxemos isto para a arquitetura doméstica, isto é uma coisa que toda a gente entende. Se nós nos lembrarmos das casas dos nossos avós, nós... Quantos quartos não viravam sala? Nós percebemos que a sala de família, teve se calhar várias localizações ao longo da nossa vida, dentro da mesma casa. E normalmente é sempre muito longe da cozinha. Sim, ou seja... ou seja, os espaços podiam se adaptar a ser quartos, a ser salas, etc. Certo. Se nós olharmos para aquilo que é um padrão num apartamento moderno hoje, é muito mais difícil fazer isso. Ou seja, digamos, houve ali uma ditadura do programa e uma arrumação do programa que não permite muito facilmente a gente mudar a sala para um quarto e fazer quarto da sala. Com a sala. Exatamente. E, portanto, há um conjunto de coisas, até a lógica comerciante, etc. E, portanto, os edifícios também condicionam isso, não é? Podem condicionar mais ou menos, mas condicionam um pouco esse tipo de utilizações. Agora, é sempre possível perverter esse espírito. É sempre possível a gente mudar as coisas. Por isso é que o importante do edifício é a pessoa que o usa. Sem dúvida. Sem dúvida. E maus edifícios são salvos por uma comunidade dinâmica. Bons edifícios são perfeitamente inócuos para uma comunidade que também não seja... E era aquilo que o Jorge dizia, ou seja, nós podemos ter espaços específicos e determinados para tal atividade. E nem é assim. Sim, mas as crianças têm uma grande capacidade de fazer adaptar os... Porquê que esta conversa chegou aqui? Eu acho que isto é importante. O que não muda, ou o que é, de certa forma, definitivo, é a forma como o edifício se relaciona depois com a cidade onde está. Ou seja, sem dúvida. Como é que era uma das perguntas que eu tinha também para mostrar. Isto para mim já é uma questão importante. Porque se chegamos, e eu há bocado referi, só em voo de pássaro, a questão de chegar ao edifício de carro e edifícios escolares são desenhados para chegada de carro. E isto começa a inquietar-me. Que é largar a criança e continuar. Pensar em shopping, ou seja, eu entro num sítio, estaciono, ou então, se for professor, estaciono ao lado, porque se não tem estacionamento fico logo revoltado. Isto em sítios onde não há transportes públicos, como aqui em muitas cidades do norte isso acontece, não é? É verdade. Chega-se de carro à escola, depois anda-se a pé já a protestar porque não temos uma parte que nos cobra da chuva até à porta da escola, e depois se há uma atividade que é preciso, por exemplo, uma escola que se prevê uma atividade de fim de semana, isto é logo, em alguns casos é logo impossível.
porque o porteiro tem que estar ali, a escola não tem uma interface para uma sala, não tem, por exemplo, um possível teatro que as crianças façam com uma entrada secundária com alguma nobreza, chega-se de carro ali e é sempre aquela questão de a escola não é um ponto, não tem uma interface urbana imediato, tanto para o ensino como para as atividades que possa fazer que não são de ensino. Claro. Eu achei muito giro, muitos de nós votámos no domingo passado. O ato de voltar à escola, não é? A maior parte das escolas são os pontos de voto, não é? E nós estamos a entrar por um espaço que já conhecemos e que hoje está diferente, não sei o que mais. E muitas vezes eu fui com o meu sogro e ele entrou na escola onde andou há 40 e tal anos, e não a conheceu. Claro. Não sabia o caminho para as salas, porque a orgânica anterior mudou e agora é muito funcionalista. E ele disse, ali onde era a sala agora é a casa de banho. Ficou algo revoltado com aquilo, mas já não percebe o esquema que era de um corredor central, um átrio, que era muito claro o esquema. Claro. E agora anda ali com cacifes no meio. Eu nunca tive cacifes. Ou seja, a forma como ele chegou à escola já não é a forma que ele entende como sendo a mais prática. E, de facto, se fores fazer uma atividade na escola em que a escola está parcialmente fechada ou totalmente fechada, devíamos ter, na minha opinião, uma entrada quase da comunidade. Que pode não ser a entrada principal da escola, pode ser uma secundária, mas que liga às funções que são de interface com a escola. Por exemplo, uma escola que faz isto muito bem é a Escola do Cerco. A Escola do Cerco tem uma entrada de alunos com uma portaria e depois tem uma entrada secundária que dá diretamente para um espaço polivalente, onde se fazem peças de teatro, feiras, e que é muito fácil cintar a escola toda em relação àquele uso, de forma que aquele espaço ali acaba por ser quase um bairro que podia estar aberto em permanência. E esta dualidade de uso é muito interessante. Não é que seja funcionalista, ela prevê que aquela escola pode também ser interface para a cidade, não só como escola. Eu acho que isto está a falhar nas escolas. Servir à comunidade, não é? No fundo, ou seja, que se consiga... Há quase uma escola de domingo, que é engraçado. Exatamente. Fazem feiras, fazem... Está sempre a rodar. Que as famílias possam estar ali e conviver e fazer da escola também um ponto para as famílias, porque eu acho que, assim, estamos a falar de arquitetura, mas isto também tem muito a ver, ou seja, eu acho que cada vez mais, infelizmente, a escola está a ser só a escola, ou seja, já... E depois, eu acho que da Covid-19 também aconteceu isto, ou seja, os pais ficaram muito para fora exatamente, e para fora dos portões. Ou seja, acontece aquilo que a Alexandra estava a dizer, ou seja, de manhã largamos as crianças, vamos embora. Mas e aquilo que acontece... Porta, tem que se largar à porta. Tem que ser... Sim, exatamente. A criança não pode fazer um percurso com um colega a falar durante 10 minutos. Falar do dia essa é uma coisa que tem alguma coisa, cruza-se aqui com alguma coisa da arquitetura, mas que tem a ver com o registro e algo final dos tempos, que é uma exacerbação das questões da segurança na escola. Ou seja, já não há espaços inseguros, entre aspas, no sentido espaços que os alunos possam explorar de forma autónoma, sem grande controle, etc. Hoje, nós fechamos partes do recreio se temos menos funcionários, porque deixa de ser vigiado. As escolas têm muros altos a toda a volta, muros altos no sentido de que é impossível a transposição, quer para dentro, quer para fora das escolas. E, portanto, é um sinal dos tempos, tem naturalmente inúmeras vantagens do ponto de vista da segurança das crianças, etc., mas também tem algumas coisas que nós precisamos de ponderar que têm a ver com a construção da sua própria liberdade e da autonomia das crianças. Que é necessário para que é uma coisa que se vai perdendo com esta exacerbação dos momentos de insegurança, da proteção. E, portanto, nós temos que encontrar aqui digamos, o balanceamento bom entre uma coisa e outra. E isto será um desafio também. Isso é um desafio permanente. É um desafio para quem constrói escolas, mas sobretudo para quem gera escolas e para a comunidade. Hoje, digamos, as escolas que eu frequentei, a ideia de comunidade educativa basicamente resumia-se a professores e alunos. Não havia, a comunidade educativa era isto. Era fechada. Os pais, creio que iam lá fazer a matrícula dos alunos, não e uma reunião no início do ano. No meu tempo nem reuniões havia, portanto não era, esse problema nem sequer existia. Hoje a comunidade educativa, digamos, os pais pertencem aos conselhos gerais, são presentes nas escolas, etc., as associações de pais, etc., e portanto a comunidade educativa é uma coisa mais vasta, as autarquias estão envolvidas, e por aí fora. E, portanto, a comunidade educativa é uma coisa mais vasta, é mais viva. Exatamente, é muito mais viva. Mas, como estava a falar antes, estas questões de segurança versus liberdade e construção da liberdade e da autonomia
é uma coisa que eu acho que não está bem medida ainda, ou seja, não estabilizamos ainda o que é que pensamos sobre isto e, portanto, a comunidade toda, de uma maneira geral, tem que se debruçar um pouco sobre este tema. Acho que sim, porque é uma linha, acaba por ser uma linha muito ténue, mas que deve existir esta discussão. Ou seja, a gente tem que garantir a segurança dos alunos, mas sem também dúvida. não os pode privar deles, com alguma autonomia, experimentarem a sua liberdade e experimentarem os ganhos de autonomia que essas coisas lhes dão. E aquilo que ele falava na relação com o exterior, esta ideia de que as crianças já não podem ir a pé para a escola, as crianças já não podem ir autonomamente para a escola. E a própria linguagem da escola diz isso e facilita isso. E, portanto, estas coisas têm a ver com esse registro e, portanto, nós precisamos fazer este debate. Por exemplo, esta questão que ele falava. Hoje a gente vai às escolas e, em regra, há ali 4 ou 5 lugares de estacionamento temporário, há uma estrada que alarga para se poder parar, etc. Está tudo pensado nesta coisa. E raramente se vê um estacionamento de bicicletas, uma ciclovia ou uma vereda que vá até à escola, que as pessoas possam ir confortavelmente e em segurança, mas também em autonomia a pé para a escola. E, portanto, nós precisamos de trabalhar estas questões enquanto comunidade, saber que tipo de autonomia queremos dar às nossas crianças, que tipo de liberdade lhes queremos dar, como é que conseguimos conciliar isto com fatores razoáveis de segurança, para possamos desenhar, digamos, esta relação entre a escola e a comunidade também um pouco de maneira diferente. Certo, e que é esta questão também da modernidade, nós queremos estes edifícios muito mais modernos, muito mais clean, se pode dizer assim, muito mais, que não percam também estes espaços, de facto, que as crianças precisam, o contacto com a natureza, o contacto com a terra, o contacto para poder saltar, para poder... O simples beijinho atrás do pavilhão, que é uma coisa que hoje é muito difícil de fazer, não é? Exato. E quantos de nós não fazemos um sorriso neste momento, não é? Quer dizer, pensávamos sempre... Todos nós temos uma história dessas. As escolas têm que poder ter esses pequenos espaços de fuga. Elas podem ser espaços transparentes, mas também devem permitir esses espaços de fuga. E, sobretudo, o que eu acho que é importante é a relação que a escola deve ter com o espaço imediatamente de fronteira à escola. Rodear uma escola de um parque de estacionamento brutal é uma imagem que me lembra sempre tudo menos uma escola. Quando nós fechamos os olhos e desenhamos, ou se pedimos uma criança para desenhar uma escola, ela vai desenhar assim uma casinha com um telhado. Será que hoje, quando nós pensamos numa escola, a nossa imagem vai ter ao lado um parque de estacionamento? Não. Pensamos num edifício, naquele edifício que nós temos quase da imagem dos Walt Disney, e não vemos um parque de estacionamento. Mas se formos ver as escolas hoje, todas, com uma bandeirinha ao lado eles têm um parque de estacionamento. Para os professores, não sei o quê. Eu acho que era muito mais interessante. Eu sei que isto é uma revolução e se calhar é horrível o que eu digo para as pessoas que trabalham todos os dias nas escolas, mas era não ter esse parque de estacionamento e ter um jardim. E se calhar pôr um parque de estacionamento mais a 300 metros, a 400. Mas se tu tiveres um jardim e pões um muro alto à volta da escola e que o jardim é inacessível, há aqui um conjunto de coisas que nós precisamos, enquanto comunidade, de decidir. E eu creio que não temos um consenso sobre isso. Não há consenso. Tem havido um conjunto de progresso, tem havido uma evolução que vai num determinado sentido, sem que haja verdadeiramente um debate que determine que esse sentido é o sentido que a comunidade quer. Exato. Ou seja, a ideia da segurança parece-me uma ideia avassaladora e, portanto, vamos fechar, ter um porteiro, ter uma pessoa à porta, controlar todos os acessos, etc. Mas nunca ninguém discutiu isto com a comunidade. É isto que queremos? Ou seja, foi simplesmente implementado sem... Foi implementado porque parece consensual. Eu não tenho a certeza que seja consensual. E que um debate um pouco mais racional sobre este tema não permitisse pensar que há soluções alternativas a isto. E deve ser necessário, porque no fundo a arquitetura também é criar espaços para a comunidade e para as pessoas usufruírem. E assim, era como o Alexandre dizia há bocado, ou seja, quem habita estes espaços são aquelas pessoas que deveriam, no fundo, dizer como é que querem. Em boa parte, sim. Em boa parte, sim. Não é assim? Claro que é um consenso muito difícil. Mas pronto, estas coisas que falava há pouco dos espaços mais clean, não sei o quê, sobretudo esta nova vaga, da parte escolar, não é? Em que os alunos parece que não podem mexer em nada, não podem pintar as paredes, não podem... Eu lembro-me de fazer atividades na escola que era pintar murais nas paredes do interior da escola, quer dizer, era uma coisa
Também nós. Amanhã pinta-se de outra maneira. Exatamente. Não há drama nenhum com isto e, portanto, a escola há de ser uma tela desse ponto de vista e que a gente vai podendo mudar. Mas agora também há muito esta coisa e eu acho que tem muito a ver com o nosso espírito. Gastou-se aqui imenso dinheiro, agora não se pode mexer em nada, não é? Aquela ideia de construir uma casa para receber a visita da Páscoa. Uma casa-museu. A visita da Páscoa, não é? Sim. E depois vivemos numa coisa ali ao lado. É verdade. E este espírito também se transporta para as escolas, para os espaços escolares e, portanto, faz-se aquilo com algum rigor, mas depois nunca se entende que aquilo precisa que a comunidade interfira naquele espaço. Precisa de ser conversado, precisa de ser discutido, no fundo. Exato. E se calhar é este um dos Há um exemplo desafios. muito simples que eu acho que é muito engraçado, que é, há uma escola em Viana que tem as salas têm amplos envidraçados. E estamos a falar de uma escola que é para crianças. São crianças até aos 4 anos, são uma creche. Jardim de infância, exatamente. E essas salas são muito envidraçadas. E as educadoras queixam-se de não ter paredes onde fixar os trabalhos das crianças. Então chegou ao ponto de pôr fita colas nos vidros e põe os quadros, os desenhos que eles vão fazer colados nos nos vidros. Passamos por fora, o que vemos são a parte de trás das folhas, que é horrível. Pronto. Ou seja, aquela grande envidrecimento para a atividade colidiu com a necessidade da educadora de ter as crianças a apropriarem os espaços pondo os seus trabalhos. Porque tem vidro na face virada à rua, são 6 metros de vidro, ou 7. Depois, na face que está para dentro, tem armários em toda a extensão. Também não permite fazer grande a fixação de trabalhos. Depois tem 2 paredes de topo pequenas. Quando as crianças fazem a posição dos trabalhos, são 24 crianças a fazer, vamos pôr 2 pinturas, ficam sem espaço. E põe nos vidros. Depois os vidros ao correr, não é prático. Ou seja, vidro a mais também não é uma coisa muito boa, a ideia da transparência, novamente. Claro. É um espaço com muita coisa a refletir e acho que precisa de mais, na minha opinião, precisa de mais interface das comunidades. Devia-se chamar a comunidade para começar a dar linhas antes da escola ser construída e questionar a questão da segurança. Mas isto era mexer, era aquilo que É o Jorge estava a dizer. É importante, mas fundamental. é mexer com uma estrutura que já está estabelecida. Sim, mas o que eu acho curioso nisto é que ela se estabeleceu sem que houvesse esse debate. Exato. E se calhar foi assim. Foi sendo assim. Fomos atrás de qualquer coisa e aquilo nunca teve grande oposição, a verdade é essa, portanto as pessoas verificam que estas coisas da segurança, que são importantes, etc. Mas nunca houve um verdadeiro debate sobre autonomia e liberdade para as nossas crianças dentro daquilo que são padrões de segurança que nós estejamos confortáveis em aceitar, porque sabemos que não são 2 valores importantes, a liberdade e a autonomia, certo, e a segurança, mas eles podem estar em conflito num determinado sítio, e portanto quem prevalece sobre o quê e até onde. Este é um debate que eu acho que precisamos de ter, naturalmente que são coisas diferentes para crianças muito pequenas e para crianças um pouco mais velhas, mas precisamos de ter, e as comunidades, acho que aí a comunidade pode chamar a si esse debate e deve fazê-lo. E se houver uma comunidade que acha que uma escola secundária deve ficar aberta e que os alunos possam entrar e sair à hora que quiserem, não vejo porque não se deve fazer isso. E se calhar até propiciava as crianças e os jovens gostarem novamente, claro, da escola, porque deixava de ser tal lugar fechado, exato, onde simplesmente vamos estudar, está ali a professora a falar para mim o dia todo, não quero isto, assim, quero uma escola mais livre. Exato, e a escola, e depois quando olhamos para os espaços escolares, então no ensino superior isso ainda é mais dramático, nós vemos, ainda nos debatemos com esta coisa de termos, sei lá, a sala de informática, a sala de desenho, a sala de não sei o quê, ou seja, apetrechamos uma escola, uma sala para fazer um conjunto de coisas. Algumas coisas que é impossível não vocacionar. Sim. Não vocacionar, sei lá, um ginásio é um ginásio, embora se possa fazer ginástica fora do ginásio, mas o ginásio tem que ter um conjunto de aparelhos, não sei o quê, um laboratório de química também, etc. Mas uma sala de informática é uma coisa que hoje, com a proliferação de aparelhos eletrónicos e dispositivos, pode ser toda a escola. Sim, pode ser a escola toda, exatamente. Precisa de ser uma espécie de infraestrutura apenas, ou seja, não precisa ter um conjunto, uma sala específica, claro, para não sei o quê, que tem sempre os computadores avariados, estão sempre fora de prazo, estão não sei o quê, não sei o que mais, quando os alunos têm aparelhos que estão mais atualizados do que os outros. Portanto, se calhar a escola precisa de ser um espaço infraestruturado que permita que as pessoas em qualquer lugar se possam ligar e possam transformar qualquer sala numa sala de informática ou noutra coisa qualquer.
E, portanto, nós precisamos também de limpar um pouco esta excessiva vocação dos espaços para determinado tipo de coisas. Depois, o tamanho das salas, digamos, muitas vezes temos salas contíguas, mas que não têm comunicação entre si. E se calhar para aquilo que é a rotina dos trabalhos não faz sentido que tenham, mas se calhar em determinadas circunstâncias se calhar era importante que a gente pudesse comunicar com a sala do lado. Privilegiar a comunicação, o encontro. Se calhar, específico. Se calhar a arquitetura aí precisa de olhar para a diversidade de coisas que podem acontecer numa escola e ter programas e projetos que sejam mais adaptáveis a vários contextos até que a gente não imagina que possam acontecer, e que a escola funcione mais como contentor fortemente infraestruturado. Pode ter uma imagem exterior forte, etc., mas dentro ser uma coisa bastante... Um pouco como acontece com os museus, não, com as salas de exposições. Os museus às vezes são um bocadinho também espartanos, mas nas salas de exposições há sempre uma grande liberdade para a gente construir uma parede a meio, para a gente libertar uma parede que está ali, para tapar uma janela, para não sei o quê. E nós precisamos que as escolas tenham esta elasticidade e depois precisamos ter comunidades educativas que criem esta cultura. Exatamente. Esta cultura dentro dos seus espaços. Abertura para este debate. Que eu gostava de referir, que eu acho que é importante, que é algo que se passa no ensino superior, mas que poderia ser trazido para o ensino secundário. Hoje em dia os professores, e acho que às vezes falamos nas escolas, falamos só nos alunos, mas os professores também são muito importantes. O que é que se passa hoje em 99,99% das escolas? O professor vai à escola, dá aula e sai. Tem a sala de professores, quando muito, mas não tem um gabinete. Okay. E a maior parte das pessoas faz o trabalho em casa. Não é? Ter um gabinete para os professores na escola, e a Parque Escolar não resolveu isso, não deu as condição para eles fazerem o seu trabalho não letivo dentro das escolas, porque ele é monstruoso. Ter esse trabalho previsto nas escolas podia ser uma maneira de ter o professor na escola para lá do seu horário letivo, em que ele tem condições, pode permanecer ali. Para poder trabalhar ali. 90% das dúvidas que eu tinha com professores da universidade, eu resolvia-as não na aula, mas porque circulavam nos corredores em que estavam os seus gabinetes. Eu tenho uma dúvida, tem paciência? Tenho. Isto pode acontecer, o facto de um professor estar na escola para lá do seu tempo letivo porque tem um gabinete, porque não vai levar toneladas de papel para casa para trabalhar, porque não vai ter em casa, se calhar, o filho aos gritos, ou está lá o meu marido, está lá a minha mulher, ou está lá quem quer que seja, e poder fazer esse trabalho na escola, criando gabinetes que podem ter 3 metros quadrados por 3 por 3, não é preciso nada por aí além. Sim. De forma que a pessoa permaneça na escola, fora do seu horário letivo, aumenta, no fundo, o pessoal vigilante dentro da escola, porque o professor está lá. Está lá um professor que não está em aula, mas está no seu gabinete a fazer trabalho, sai, vai à casa de banho, vê um aluno a fazer uma asneira, diz, até fala com ele sobre o tema. Isso é que é criar comunidade escolar, não é aquela vida telepática, não é telepática, é telegráfica. Eu vou à escola, mando o meu soundbite e saio. Se a escola fosse mais esse lugar de permanência, dando condições de permanência aos professores, porque eu lembro de ver professores a corrigir exames numa sala de professores com gente a falar de 1000 temas, do futebol ao Big Brother. Não é um sítio de trabalho, por natureza. Exatamente. Onde diz a consideração. Normalmente a sala de professores é de lazer, não é? Bebem no seu café, almoçam. É fundamental trazer esse aporte das universidades para o ensino. Isso é uma coisa que eu não compreendo muito bem, que é os programas escolares, dos edifícios escolares tornaram-se bastante mais complexos, digamos, sei lá, as escolas primárias no plano dos centenários eram salas de aula, um coberto e uma cozinha. Era este o programa. Tinha uma pequena cozinha, na maior parte dos casos nem funcionava muito bem. Tinha um pequeno coberto, uma pequena área coberta, normalmente onde estavam as casas de banho, etc. E depois tinha salas de aula. E isto era o programa de uma escola primária. Hoje as escolas têm muito mais coisas, não é? Tem cantinas, tem ginásios, tem laboratórios, há um conjunto de coisas que são fundamentais para um programa escolar. E, portanto, hoje as coisas funcionam muito na base desse, ou seja, o programa ainda é a coisa que segura o sistema todo. Mas, curiosamente, do ponto de vista daquilo que são o trabalho dos professores, ainda não é requisito do sistema que haja alguma coisa de apoio aos professores que não seja a sala dos professores. Ou seja, a sala dos professores, que é basicamente a sala onde os professores vão buscar o livro de ponta, onde vão guardar, tomam café, onde não sei o quê. Portanto, é uma sala que eu não digo que não seja importante, mas que é uma sala que não é uma sala de trabalho. De trabalho, exatamente. Não tem um ambiente para isso. Exato. Isso no ensino superior está resolvido há muitos anos, porque se entende
que o professor no ensino superior tem um trabalho para lá do trabalho letivo, importante até de relação com os alunos e de investigação, etc. E, portanto, isso está mais ou menos resolvido e, portanto, todas as instituições de ensino superior têm gabinetes para professores, que às vezes partilham com outra pessoa, mas normalmente um espaço relativamente privado, onde se podem receber alunos, onde se podem dar, sei lá, eu que dou aulas no ensino superior, quantas vezes já fiz exames dentro do meu gabinete, no sentido de que só tenho um aluno para fazer exame, não há razão nenhuma para ir para uma sala de aula e, portanto, eu posso continuar a fazer o meu trabalho. E o meu colega sai do lugar dele e o aluno faz o exame dentro do gabinete. Nós temos, inclusivamente, horários de atendimento aos alunos nos gabinetes, etc. Portanto, isto é muito relevante mesmo nas escolas, não digo no primeiro ciclo do ensino básico, mas a partir do momento em que os alunos passam a ter vários professores, várias disciplinas, etc., aí já faz algum sentido, porque eu posso, fora de aulas, precisar de falar com este professor, ou precisar de... E os professores têm muito trabalho que precisam de elaborar, e não faz muito sentido que o levem para casa. Preferencialmente, os professores deveriam estar nas escolas, dentro daquilo que é o seu horário, e, portanto, disponibilizarem-se para estarem lá a prepararem as suas aulas, a corrigir os seus trabalhos, etc. E, ao mesmo tempo, são parte desta comunidade viva que está... Extra a hora das aulas. Exato. Por exemplo, eu dei aulas um ano na Figueira da Foz e tinha um problema que eu tinha um horário relativamente curto. O que é que eu fazia? Chegava lá às 8 da manhã, dava aula das 8, 9 da manhã, talvez 8, 10 horas, e depois tinha um furo até à tarde, que não me valia a pena voltar onde eu morava, em Coimbra. Então ficava a divagar. Eu conhecia os museus todos da Figueira da Foz, conheci várias vezes, porque a escola não tinha um gabinete, tinha a sala de professores, onde estava muita gente, ou não estava ninguém, mas que não era um sítio onde eu pudesse, por exemplo, pegar no meu computador e trabalhar no que estava a fazer na universidade. Não dava. Ter essa possibilidade de se trabalhar nas escolas, porque se assume que o professor tem um trabalho que é o letivo, e se assume que ele tem um trabalho que é o não letivo, que são cargas brutais. Cada vez os professores desses ciclos intermédios estão mais carregados de burocracia. Dar-lhes a possibilidade de fazer isso na escola. As fichas de avaliação e tudo isto. Toda a carga burocrática, os planos de recuperação individual, os planos de recuperação, série de coisas, as reuniões que têm que ter para os planos, que não são reuniões formais, muitas vezes são informais. Aquele aluno, como é que está? Isto é uma conversa de corredor. Não é? Faz num corredor. Se eu tiver condições de ter o meu computador guardado num sítio seguro na escola, ter o meu casaco, o guarda-chuva, aquelas coisas que eu tenho que levar para a escola e tenho que estar lá. Porque não me dar condições para estar lá, não é? Desde o início da produção das escolas até do plano centenário, fazia-se a escola e a casa da professora. Nós dávamos condições às pequenas terrinhas para onde uma professora não podia ir morar, porque não tinha condições de fazer ter ali a sua casa. Ter a sua casa. A casa do professor, a casa do médico, a casa do padre. A casa do padre, sim. Era a tipologia da construção de um território pequeno e dava-se condições. Hoje um professor vai para Lisboa e o primeiro drama é onde é que eu vou morar. Onde é que eu vou morar? Não é? Não. E depois o segundo drama é onde é que eu vou morar, se calhar vou morar muito longe. E a escola é, vamos pôr no centro de Lisboa. Onde é que eu vou pousar o meu computador durante as horas em que eu não estou nas aulas porque tenho 3 horas de furo? Vou andar a passear por Lisboa com o meu portátil, sujeito a perdê-lo, a cair-me, a roubarem-me. Sim. Um local de trabalho na escola, já que se sabe que esse trabalho existe, acho que era vital. E é um passo enorme para a construção da comunidade escolar. Sem dúvida. É uma pequena mudança programática que não tem desenho, não é arquitetura propriamente dita, é programa, mas que dá a mais-valia à escola. E é fácil de fazer, porque é barata. Penso que é uma coisa barata. Sim, sem dúvida. E que mudava completamente. Bastante. A vida do dia-a-dia de muitas pessoas mudava. Sim, mudava. E das crianças, dos jovens também, e da própria escola. Porque era, no fundo, ter lá mais olhos. Sim, sem dúvida. Que estão lá, porque acabam por ter que sair, cruzar. E provavelmente evitava-se aquilo que Jorge dizia, de ter espaços fechados, porque não temos funcionários suficientes, então fecham ali aquilo, porque as crianças podem fugir para ali. Tem reflexos mais longos. Eu vivi um tempo, depois da minha escola primária, que é mono-ensino, digamos assim, um ensino com monodocência, não é? Em que o horário é completo, começa de manhã, acaba a uma determinada hora, tens ali um intervalo pelo meio. Mas depois, quando chegávamos àquilo que era o ciclo preparatório, que agora é o segundo ciclo, e daí para a frente, passávamos a ter um manancial de professores, de disciplinas, etc. E não havia assim uma preocupação desmesurada com a ideia de haver furos no horário, não é? Ou seja, havia horários com furos, não é? Ali pelo meio, havia professores que faltavam de vez em quando e não eram substituídos por coisa nenhuma, portanto a gente chamava feriado até, ou coisa. E havia um conjunto de espaços relativamente, durante o tempo letivo, descomprometidos, onde a gente explorava a escola de maneira diferente, não é? Hoje há
outra vez uma coisa que eu creio que nunca foi debatido pela comunidade, que é esta ideia de que o aluno, desde a hora que entra até a hora que sai, tem aulas continuamente, tem poucos intervalos, os blocos passaram a ser de 90 minutos na maior parte dos casos. Sim. Onde eu acredito que a ciência da educação diga coisas diferentes, mas que os níveis de concentração diminuem bastante com períodos bastante alargados. Eu sempre tive aulas de 45 minutos e nunca foi um drama. Tínhamos N intervalos durante a manhã, durante esses intervalos tínhamos um intervalo maior que dava para fazer determinado tipo de coisas, outros intervalos não davam para fazer quase nada, trocávamos de sala, a ideia de que era dinâmico. Que tinha uma dinâmica diferente e, portanto, e que a gente olhava para uma escola a qualquer hora do dia e havia sempre miúdos a brincar porque alguém faltou ou porque eles têm um furo no horário ou porque não sei o quê e, portanto, havia sempre uma certa animação que transparecia até para fora da escola. Agora, chega-se à escola, há a animação da manhã, da entrada na escola, depois há um sossego, não sei o quê, depois há uma gritaria à hora do intervalo e depois volta outra vez ao sossego. É normalmente mais telegráfico. E as coisas que criam, também criam, não tenho a certeza, a psicologia se calhar explicará isto melhor, criam estas tensões que são grande compressão, grande distensão, grande compressão novamente, enquanto que escolas em que está permanentemente gente a correr, etc., criavam um ambiente um pouco mais distendido e mais despreocupado. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E, portanto, nós vemos aqui, falar de arquitetura, estamos a falar muito da questão da comunidade e da forma como as pessoas se apropriam até deste porque espaço. Porque é impossível dissociar estas duas coisas. Porque é impossível dissociar destas coisas. E a questão é, eu não creio que, apesar de termos agora uma arquitetura bastante diversa, que ela impeça este tipo de coisas. Ou seja, porque às vezes podemos cair na tentação de que as escolas estão muito organizadas e, portanto, isto não é possível e não sei o quê. É possível. Os alunos têm uma capacidade brutal de transformar estas coisas. Têm capacidade, digamos, têm a ignorância também ajuda nestas coisas, porque é atrevida, não é? E, portanto, eles têm esse atrevimento, que se a gente não os amarrar muito, eles conseguem ter esse atrevimento e eu acho que precisam de ter comunidades um bocadinho mais... E lá está, ter professores na escola que estão sem aulas, que os podem acompanhar, que os podem ajudar a fazer determinado tipo de atividades, podia ser bastante útil. Seja um espaço agradável para estar, que não seja simplesmente para trabalhar. Apropriável, ou seja, que os alunos sintam que é seu e que podem mexer, que podem mudar as coisas de lugar, como falávamos no início, não é? Aquela escola que os alunos é que... A Escola da Ponte todos os anos começa, arruma todo o mobiliário para um canto e os alunos entram na sala de aula com eles têm uma figura que é uma espécie de tutor, digamos, de uma determinada turma e, portanto, esse grupo de alunos vai decidir como é que vai desenhar ser a sua sala. E em qualquer momento pode dizer, e aquilo depois também tem um regime muito democrático, portanto tem um conjunto de organização interna em que os alunos, para fazerem essas alterações, têm que debater previamente, têm que chegar a acordo e podem mudar as coisas todas de sítio. E, sobretudo, tem alunos com muito bons resultados. E depois tem alunos com muito bons resultados, ou seja, é uma escola que foi com um modelo de ensino, infelizmente se replicou pouco em Portugal, mas que tem sido alvo de estudo de muitos sítios do mundo, mas que tem um modelo de ensino que foi muito para resolver problemas de alunos com dificuldades e que tem tido um sucesso estrondoso na relação desses alunos. E, portanto, se calhar devia-se olhar com mais atenção. Agora, aquilo é um modelo que se calhar foge um bocadinho ao controle de um conjunto de... Mas existem mais exemplos como estes, ou precisamente por serem tão raros são contados? Há bons exemplos. Eu conheço particularmente um professor amigo do diretor da escola, que penso em Ponte Lima até, Paiares, creio, em que há, acho que é Paiares, não posso estar a falar de Freixo, sim. É Freixo. Exatamente. E ele tem ali um modelo que também, lá está, muito baseado na forma como o humano usa o espaço. Não houve grandes obras, não houve grandes... Não há provavelmente um programa pioneiro de arquitetura. É a escola que adaptou o mobiliário, não é? As crianças com... Exatamente, foi por aí. Ou seja,
Trouxe ao contrário, não isso vai ser assim, como é que querem que seja e o objetivo é este. Okay. Se calhar até houve uma espécie de discurso libertário aparente, ou seja, muitas vezes eu dou a liberdade às pessoas eu estou a dizer, dou a liberdade às pessoas de dizer como é que tu queres, sabendo eu como é que eu quero que elas queiram no final. uma liberdade conduzida. Okay. Uma liberdade conduzida. E às tantas pessoas percebem porque é que as coisas têm que ser assim. É o velho exemplo da folha A4, não é? Porque a folha A4 tem aquelas dimensões e aquilo tem tudo uma figura lógica. Uma sequência lógica que só pode ser assim. Porque é que os comboios têm aquela largura? Porque teve que os carros dos bois do século XIX, a explicação é muito remota. Não é? E é muito fácil, e o caso de Freixo foi esse, foi um professor que pegou uma ideia e vamos partir disto ao contrário, desmontar esta escola. E a escola acabou por servir fisicamente muito bem o propósito. Por lá está, porque ela não era uma escola muito funcionalista. Uhum. É uma escola que impunha muitas regras. Há escolas onde o laboratório de física só pode ser ali, onde a escola da parte dos computadores só pode ser ali, a galeria de arte da escola de exposição pode ser um corredor, por exemplo. Sem dúvida. Ou pode ser uma sala específica. Aconteceu uma coisa neste fim de semana, novamente nas eleições, foi muito engraçada. A Escola António Arroio em Lisboa, onde eu tive a sorte de andar, a galeria de arte é o corredor. É uma parte do corredor que é larga, com os pilares, e tem lá uma galeria de exposição que é de passagem. E criou um problema nas eleições, porque estava lá uma exposição sobre o 25 de Abril, com desenhos dos alunos, com textos dos alunos. E alguém da Comissão de Eleições achou que aquilo não podia estar ali por causa das eleições. Pronto, e é discutível. Mas obrigaram os alunos todos, na sexta-feira à tarde, a retirar toda a exposição e a guardá-la num sítio onde não fosse visualizada pelos eleitores. Hoje de manhã estavam os alunos a recolocar tudo no sítio. Mas na sexta-feira à tarde, no sábado de manhã, alguém saltou a escola, invadiu a escola e escreveu lá na parede de protesto. Escreveu. Ou seja, os alunos queriam ter lá aquilo. Ou seja, a comunidade escolar, da qual faz muito parte de quem foi lá votar, se calhar não se importava ter lá aquilo, mas alguém sim. Achou que não. Sim. Pronto. Até que ponto é que a comunidade escolar foi violada na sua intenção, na sua ideia, por alguém externo à comunidade? Que não devia ser. É um discurso paralelo, não é arquitetura novamente, mas onde é que fazemos uma galeria de uma escola também conta, também é importante. Exatamente. Não, e é cada vez mais importante, e é cada vez mais necessário, sim, e como diziam, incluir a comunidade, porque no fundo são espaços que a comunidade usufrui deles. Exatamente. E é necessário que sejam funcionais. E deve usufruir. Muito mais do que aquilo que atualmente usufrui, não é? E é assim que deve ser. Há bocado, eu tinha aqui uma pergunta, acabou por ser abordado no seu todo, exatamente a questão também da segurança e do bem-estar, e acabou por falar, não é assim, esta ideia de segurança e de bem-estar dos alunos deve existir sim, mas até que ponto, como dizia, não está a condicionar a liberdade e o crescimento normal que se calhar nós tivemos e se calhar vocês muito mais do que estas gerações mais recentes, ou seja, o facto de chegarmos da escola sujos de cima a baixo porque estivemos em contacto com a terra. Praticamente não há terra nas escolas, as árvores há escolas que não têm cortam-se porque os miúdos podem se trepar às árvores. Há um conjunto de territórios almofadados, digamos assim, sim, para que... Aquele chão... Não sei o quê. Mas hoje, por exemplo, o debate faz-se muito em torno da permissão ou não dos equipamentos móveis dentro das escolas, porque sim, se percebeu que nós almofadamos isto tudo para que os miúdos possam correr à vontade, bater com a cabeça contra as paredes e não sei o quê. E eles estão parados num sítio qualquer, olhar para um telemóvel, portanto... portanto há alguma coisa de disfuncional nisto e portanto nós precisamos de... Agora, nós temos sempre um problema quando temos dois valores importantes em conflito e o valor da segurança entra em conflito com os ganhos da autonomia que eu acho que as escolas têm que permitir aos alunos e os vários graus de liberdade que lhes temos que ir conferindo. E portanto nós precisamos de saber quando temos dois valores que são importantes, que estão em conflito um com o outro, não é sobrepor um ao outro, é encontrar o ponto de equilíbrio que nós achamos, em cada circunstância, que é o mais adequado para isto. Eu creio que este debate, quando a gente fala de segurança, normalmente põe a segurança num sítio e esquece tudo o resto.
E se calhar precisamos de olhar para as questões da segurança com a parcimónia que ela merece, digamos Sem assim, dúvida. sem a desvalorizar, mas sem que esse valor seja o valor principal sobre o qual nós nos temos que Até porque debruçar. muitas vezes a própria insegurança está-se a dar no telemóvel. Exato. Exatamente. Aliás, porque às vezes a insegurança está em sítios onde nós... É como o Jorge dizia, estamos a almofadar as salas e o perigo está no telemóvel. Exato. Não é? Não sabemos com quem é que está a falar ou se está a marcar um encontro com alguém que nem conhece. Porque não pode fazê-lo na escola, está exposto, não é? Exatamente. Então vai fazê-lo via telemóvel com alguém que tem Exatamente. Sim, e estas coisas também ampliam um pouco a noção de escola, quer dizer, nós vimos durante a pandemia, o que era a escola durante a pandemia? A escola era este mundo virtual em que cada um estava em sítios diferentes. Certo. Mas nós despertamos na pandemia para as potencialidades que esse tipo de relações permitem e elas não desapareceram, ou seja, em muitos aspectos, nós continuamos hoje a comunicar melhor com os nossos alunos à distância, etc., fruto de hábitos que ganhamos forçadamente nesse período. E, portanto, hoje a escola ganhou esta amplitude que as próprias redes, nos trouxeram. Isso não dispensa o contacto físico, os espaços letivos, mas hoje criou-se um novo espaço, aliás, em alguns programas até se chama Classroom. O software, ou seja, a ideia de sala de aula. Sala de aula, sim. E, portanto, ela existe também. E, portanto, é alguma coisa que a gente deve ter em conta nesta lógica das escolas, não substituindo, mas como alguma coisa que supera, sei lá, o aluno que ficou doente em casa. É possível hoje continuar a acompanhar as aulas, que era uma coisa que não era possível. E, portanto, há um conjunto de mecanismos que nós não devemos ser alheios e devemos aproveitar na medida... E a ligação dos pais aos professores pelo WhatsApp, ao domingo, ao sábado, não é? Porque também o espaço também desapareceu, não é? Sim, é verdade. Pronto, e nesta onda daquilo que nós estávamos a falar, cada vez mais a realidade do nosso país, de Portugal, cada vez mais há pessoas que vêm para Portugal de diferentes culturas, de diferentes realidades, por questões que estão a acontecer no mundo, e é necessário também incluir na arquitetura aspectos que também sejam necessários e que possam incluir também estas diferentes culturas das quais nós também estamos a fazer parte sem querer. Nós temos algumas coisas que eu diria que sim, noutras coisas voltamos outra vez às dinâmicas das comunidades. Algumas coisas sim, no sentido de que, sei lá, há diferentes hábitos, Exatamente. diferentes formas de... A escola não é só um espaço de ensino e aprendizagem, é um espaço também de refeições, de um conjunto de outros aspectos que têm a ver com a nossa intimidade, etc., os balneários, as casas de banho, etc. E há, digamos, na recepção a comunidades que têm hábitos ou circunstâncias muito diferentes das nossas. Podemos começar pelos talheres, não é? Certo. Há pessoas que funcionam com talheres de natureza diferente. É verdade. E, portanto, as escolas precisam ou que têm rituais antes do momento da alimentação, ou que não fazem refeições de determinado tipo. Ou ao longo do dia precisam fazer o seu ritual. Precisam de fazer qualquer coisa. Portanto, as escolas precisam de se adaptar a essas coisas, porque eu acho que as escolas podem ter um papel muito relevante digamos, no acolhimento das novas comunidades, de outras comunidades que têm hábitos e rotinas um pouco diferentes das nossas. Primeiro porque os miúdos estão bastante disponíveis para perceberem aquilo que é diferente, que é coisa que os adultos às vezes têm alguma dificuldade, ou veem de maneira diferente. Os miúdos normalmente veem com grande curiosidade pessoas que fazem coisas diferentes daquelas que eles fazem. E, portanto, a escola pode ser uma primeira porta para acolhermos a diversidade e para a respeitarmos e para ser um local de interface, ou seja, também é onde a comunidade estrangeira chega e se confronta com aquilo que são os hábitos dos nacionais e, portanto, também é uma forma de integração. E, portanto, eu acho que as escolas desempenham um papel fundamental e nós temos vindo chegar
muitos imigrantes a Portugal e muitos deles trazem filhos pequenos e que estão nas nossas escolas. Há um problema de linguagem, que é preciso que as escolas também se adaptem e que se adequem a ter. Depois também há sonoridades diferentes, há palavras que a gente vai... A nossa língua é uma coisa maravilhosa porque foi ela própria, resulta de um conjunto de coisas que foram aqui chegando. E, portanto, agora estão a chegar pessoas com novas palavras que provavelmente nós vamos adaptar, interiorizar. Portanto, nós vamos ficar mais ricos no final e com certeza que nesse processo as escolas desempenham um papel muitíssimo importante. Eu lembro-me, por exemplo, quando foi o debate das questões da reciclagem dos lixos, etc. Onde é que eles acharam que a coisa que se podia resolver? Era nas escolas, ou seja, eram os miúdos que podiam levar para casa essa novidade. E eu acho que as questões da integração das comunidades estrangeiras que estão a chegar a Portugal agora em grande número, as escolas também desempenham um papel fundamental. Eu creio que não há uma estratégia deliberada disso, há apenas uma consequência, e eles acabam por ir para as escolas. Exatamente. E depois há, dentro das comunidades escolares, velocidades muito diferentes, porque há professores ou porque há diretores de escolas que são mais sensíveis ao problema e, portanto, fazem uma semana gastronómica do Bangladesh ou fazem uma exposição sobre não sei o quê, ou numa aula o aluno que chegou vai contar alguma coisa da sua cultura ou da sua experiência e, portanto, as velocidades são muito diferentes, mas eu acho que as escolas podem desempenhar um papel muitíssimo relevante naquilo que é a integração de novas comunidades, porque também, muitas vezes, os pais dessas crianças, o primeiro contacto que têm mais distendido com pessoas nacionais é dentro das comunidades escolares, porque fazem parte, vão lá saber como é que o filho está, fazem parte da organização dos pais, etc. E, portanto, tudo isso é muito, porque muitas vezes nos locais de trabalho eles trabalham com outros imigrantes como eles. Ou seja, é ali que eles se encontram, não é? É ali que eles se encontram. E, portanto, a comunidade escolar tem um papel que eu acho que é muitíssimo relevante, que eu acho que não tem sido explorado, embora haja bons exemplos, não tem sido explorado convenientemente do ponto de vista estratégico sobre este problema. E é necessário. Não vejo, é que, pronto, isso acho que é consensual, que não deve haver a tentação de nós trazermos para a arquitetura das escolas nada que tenha a ver com isso. Sim, não creio que a escola tem que ser este contentor onde é possível acontecer coisas, onde é possível acontecer uma semana gastronómica feita em woks e não em panelas. Por acaso, em Arcos de Valdevez está a acontecer isso. A escola da minha filha, cada mês representa um prato dos meninos da Colômbia, da Venezuela, do Canadá. Pronto, o que eu acho, isso só nos pode enriquecer. Sem dúvida. E isso, por um lado, só nos pode enriquecer, porque amplia um pouco o nosso conhecimento sobre as coisas. Por outro lado, este contacto deles nas escolas e essa partilha faz com que a integração seja mais fácil, porque eles conseguem dialogar. Há um momento em que eles são protagonistas, ou seja, hoje vamos comer a minha cozinha e, portanto, as pessoas vão-me perguntar porque é que eu como assim ou porque é que nós usamos estas coisas e, portanto, eu sou o protagonista desta semana e, portanto, eu passo a ter um papel menos secundário nisto e, portanto, isto ajuda-me no processo de integração. Por outro lado, a questão das famílias, eu acho que isto é importante na relação que ajudam, digamos, porque provavelmente são chamadas a virem explicar as receitas e não sei o que mais. Portanto, todas estas coisas são muito importantes, haver espaço onde se podem expor coisas, onde se pode ler um autor que não é habitual, digamos assim, só porque há uma comunidade brasileira e se calhar vamos ler antes um autor do Brasil ou vamos ler um autor da Colômbia. Isso pode ser muito relevante, sobretudo num tema que tanto se vai falando hoje em dia e com todas as dificuldades que isso nos cria, e eu acho que esse processo de integração far-se-á tanto melhor quanto mais a escola for um agente ativo neste processo. Agora, a escola tem que ter a capacidade de... Agora, não tem que trazer... não temos que fazer uma escola colombiana ou uma coisa qualquer. Aliás, eu acho... Nós já temos algumas escolas que são, sobretudo as escolas confessionais, etc., que focam uma determinada circunstância, ou sei lá, o liceu francês, ou uma coisa qualquer, que eu acho que é uma forma de segregação, muito mais do que... Quase de autossegregação. De autossegregação. Às vezes a segregação pode ser positiva ou negativa, não é? Ou seja, é a ideia do condomínio fechado, não é? Exatamente. O condomínio fechado é uma segregação pela positiva. Pela positiva no sentido de nós queremos estar num espaço melhor do que os outros. E,
portanto, eu acho que a escola, sou muito apologista desta coisa da escola universal, pública, para toda a gente, onde toda a comunidade está presente. Portanto, a partir daí, depois cada um fará o que quiser, mas não deveriam ter esse cunho ou confessional ou de um país qualquer. Sim. Agora, acho que deve haver uma escola internacional, uma escola com um ensino bilingue, ou coisa qualquer, mas deve ser uma escola pública também, e acessível a toda a gente. Até porque é um tipo de resposta que também é necessário. Não é? Exato. E é necessário, já agora para fechar, Alexandra e Jorge, não sei se existem algum tipo de estudos ou avaliações que consigam medir, por exemplo, o impacto social que a arquitetura pode ter nestas escolas. Porque é assim, todos nós sabemos que a arquitetura e os ambientes onde nós estamos podem moldar e podem influenciar aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos, como é que nos sentimos. E nas escolas, então, onde as nossas crianças e os nossos jovens passam grande parte do seu dia, muitas horas, não sei se existe alguma forma de conseguirmos eu posso estar a dizer uma avaliar. maneira, mas não tenho a certeza que um estudo dessa natureza exista. De qualquer das maneiras, há uma coisa, sobretudo quando olhamos, por exemplo, para os combates à pobreza, à segregação, à exclusão social, etc. Não direi que as escolas têm um papel importante, mas todos os edifícios públicos deviam dar a conhecer a pessoas que estão em situações, sobretudo, que têm menos acesso a edifícios de qualidade, a ambientes cuidados, etc., deviam permitir que as pessoas pudessem ter essa experiência. Ou seja, se nós pertencermos a uma família média-alta, nós frequentamos boas casas, arquiteturas de qualidade, temos a oportunidade de contactar, de saber o que é um ar-condicionado, de saber o que é um conjunto, o conforto térmico, de não sei o quê. Temos no nosso cotidiano a capacidade de frequentar esse tipo de coisa e, portanto, perceber esta circunstância. Um aluno que venha de uma circunstância socialmente muito deprimida, que esteja em risco de exclusão social, etc., tem nos espaços públicos e nos edifícios públicos a sua única oportunidade de experimentar e perceber o que é que pode ser um ambiente de conforto, de segurança, de qualidade, mesmo de qualidade arquitetónica, e, portanto, nós precisávamos de que a nossa arquitetura pública fosse cuidada. Às vezes não é muito. A natureza da forma como fazemos os concursos públicos, etc., muitas vezes exclui, ou seja, às vezes o edifício público é o mais pobre de todos os edifícios. É o edifício onde, sei lá, por exemplo, mesmo agora nesta questão da parte escolar, fez-se uma coisa muito alicerçada nas questões da climatização e não sei o quê, não sei o que mais, e depois a gente entra nas escolas, elas estão geladas, não sei o quê, porque ninguém suporta os custos da climatização daquelas coisas e, portanto, ou seja, também é preciso perceber que algumas coisas são só boas ideias e depois a aplicabilidade dessas boas ideias não funcionam. Exatamente. E, portanto, nós tínhamos, se calhar, escolas, sei lá, por exemplo, mesmo no plano centenário, a questão do aquecimento era uma coisa muito relevante, sendo que o aquecimento era uma lareira que depois não havia lenha para lá meter, mas na maior parte das escolas. Eu não sei, ali para o Nordeste Transmontano, onde havia sempre lenha, porque alguém levava lá a lenha, o Presidente da Junta ou alguma coisa para que os meninos pudessem aquecer. Sim. Mas era um pouco assim, ou seja, nós precisamos que as escolas também sejam climaticamente mais funcionais, mas se calhar, e isso foi um erro, acho eu, da parte escolar, que foi nunca pensar em sistemas mais passivos de climatização, ou seja, coisas que no futuro consumissem menos recursos, independentemente se os recursos são mais verdes ou menos verdes, são sempre recursos. Exatamente. Porque às vezes temos um pouco esta ideia, agora temos um carro elétrico, a ideia é ter menos carros, não é substituir uns carros pelos outros, naturalmente precisamos substituir uns pelos outros, mas ter menos no final, porque senão continuamos igual. Não exatamente igual, mas andamos lá muito próximo. Exatamente. E, portanto, passar de uma escola onde se apanhava frio, etc., mas que apesar de tudo tinha
alguma natureza, ou seja, as janelas estavam viradas para sul, e isto era tipicamente a coisa com grandes envidraçados para aproveitar a luz solar do inverno, porque assim, o nosso período escolar é sobretudo durante o inverno, tem um pouco o verão nas escolas, e portanto o problema é sempre a questão do aquecimento, e de repente trancamos aquelas janelas todas, fazemos caixarias maravilhosas, não sei o que mais, mas fazemos depender aquilo tudo do ar-condicionado que não conseguimos ligar. Ou seja, isto não faz muito sentido, precisávamos de ter mecanismos ou então ter um orçamento capaz de pôr estas coisas a funcionar. E, portanto, há aqui algumas coisas que precisávamos de fazer. Agora, não me lembro, pelo menos, que haja um estudo que faça isto. Agora, acho relevante que, quer nas escolas, quer nos edifícios públicos, de uma maneira geral, haja um cuidado extremo com a qualidade daquilo que os dinheiros públicos proporcionam. E, portanto, e quando eu falo qualidade não é luxo, no sentido, é bom desenho, bons materiais e qualidade ambiental e preocupações com, digamos, por exemplo, uma preocupação que há pouco, que é com a capacidade deste edifício ser reciclável ou não, quais são os produtos que estamos a colocar aqui, quais são as tintas, quais são um conjunto a questão ambiental. Da questão, a pegada ambiental que o próprio edifício, não é aquela pegada ambiental que ele tem energética no seu uso, é neste edifício fazer a história disto, explicar a história disto e porque é que é importante falarmos disso. Porque, de facto, estes edifícios são os sítios onde os pobres podem entrar. Não é? E os pobres não têm, se calhar, na sua relação de amigos, etc. E era o que o Jorge dizia, se calhar é o único espaço onde eles podem perceber que os espaços podem ser de qualidade, que podem ser confortáveis, que podem ser seguros, que podem ser ecologicamente aceitáveis. E, portanto, aquilo que é de nós todos tem que ser um exemplo dessa natureza. Sem dúvida. Alguns estudos que são todos técnicos, da técnica do LNEC, sobretudo. Exato. São estudos sobre a qualidade espacial, ao nível de quê? Da distribuição, da rapidez de evacuação no caso de um incêndio. Por exemplo, são estudos de acessibilidade, estudos sobre escolas novas, a partir de resolver o problema da acessibilidade para as pessoas com mobilidade condicionada. As escolas mais antigas podem não ter resolvido. Há alguma espécie, existe um mapa, o LNEC sabe muito bem que escolas é que têm mais necessidades de intervenção a esse nível. Isso existe, esse trabalho está feito. Agora, sobre, por exemplo, uma relação entre um tipo de escola, ou um tipo de, por exemplo, temos escolas, vamos pôr dois tipos de escola clássicos, uma escola em claustro ou uma escola em corredor. São os tipos que andam mais ou menos na base de todas elas. Se há uma relação direta entre uma escola ter mais resultados por estar num tipo de escola ou outro, isso não existe. Podia ser interessante fazê-lo, mas isso depende sempre da comunidade educativa, não é? Certo. Por exemplo, vamos pegar numa coisa que é uma perfeita idiotice, os rankings de escola, não é? Como é que é o desenho da escola teve em primeiro lugar no ranking? Às tantas é igual lá que esteve no último, o tipo de escolas. Sim, o tipo de escola, arquitetura. Não podemos nunca fazer uma relação entre o tipo de arquitetura só pela forma com o resultado que temos nas comunidades. E muitas vezes com os resultados que são só notas. E as notas não são o resultado real de uma escola. O resultado real de uma escola está muito para lá disso tudo. É muito mais isto de dar às pessoas que frequentam a escola a noção do que é qualidade em arquitetura e em espaço público. Certo. Do que provavelmente sair de lá com 19 ou 20 porque tive 10 horas fechado com um explicador a dar-me auxílio extra num ambiente protegido e depois sai dali e continuo a não saber que é uma escola. Porque eu tenho boas notas, mas não sei de facto o que é viver em comunidade, não é? Os estudos que existem são muito técnicos e sobre luz, acústica, isso existe bastante trabalho. Qualidade do ar interior. O ar interior também existe. Agora, o que se nota cada vez mais nesta vaga da parte escolar é que houve um brutal investimento sem nenhum retorno, sobretudo a parte de ar-condicionado. Porque foi um disparate. A escola de Monserrate, por exemplo, teve o seu equipamento todo ligado 2 semanas quando abriu. Depois era incomportável pagá-lo. Mas só assim é que conseguia uma certificação energética de classe A. Porque se não tivesse lá aquele equipamento, não o teria. Não teria. Porque os nossos certificados energéticos e a nossa certificação energética em Portugal está muito feita para a eficácia da energia. Mas não está feita para pensar que os sistemas passivos são mais eficazes. E como é que se resolvia a eficácia energética nas escolas do Plano Centenário? Com a tal lareira quando era necessária e com o vinhedo que ficava à frente das escolas e as ensombrava no verão.
Ou seja, de forma passiva, nós resolvemos o problema do calor. Quando E nós temos, e eu acho que nós fomos todos contaminados um bocadinho por algumas lógicas do norte da Europa, e se nós, quando viajamos por lá no inverno, percebemos que há uma coisa que nós temos aqui, digamos, a pobreza energética forte e não é displicente, e portanto devemos pensar nisto. Mas a ideia de que eu, no inverno, visto uma camisola, mesmo quando estou dentro de um edifício, é uma coisa relativamente inconcebível para um nórdico. Certo. E, portanto, a ideia de que eu sinto as estações, mesmo em conforto, numa situação de conforto, consigo sentir as estações dentro de casa, ou seja, a minha casa está mais fria no inverno do que está no verão, e eu não posso estar desconfortável, mas posso ter que vestir uma camisola e andar em casa com uma camisola. Sim. E não significa que esteja desconfortável. Não, e desde que isto não chegue ao meu desconforto, Exatamente. Isto não faz mal nenhum. Não. E eu acho que as nossas escolas foram muito pensadas naquela lógica nórdica, que em casa anda-se de manga curta, ponto final, seja verão ou seja inverno. Claro. E isto não faz muito sentido. Não faz muito sentido e, portanto, nós precisávamos também aqui de encontrar um bocadinho qual é a temperatura de conforto de inverno que eu posso ter e em que medida passivamente eu consigo obter essa medida e que condições, porque em Portugal, sobretudo no litoral, não digo o interior é um pouquinho mais severo do ponto de vista das temperaturas, mas sobretudo no litoral, eu estou convencido que as nossas escolas, do ponto de vista passivo, podiam ter condições climáticas praticamente aceitáveis o ano todo, sem precisarem de nenhum aporte energético para melhorar as condições. Que tivessem uma boa exposição, que tivessem um bom isolamento, sombreamento quando é necessário, etc. Eu diria que não vamos dispensar completamente todos os mecanismos de climatização, porque haverá dias, uma semana inteira que o sol a gente não consegue ver, por trás das nuvens, etc., que a gente precisa aquecer a escola, mas se calhar num dia como hoje, mais ou menos ensolarado de inverno, é possível ter um ambiente bom durante o dia, numa casa, numa escola, sem precisar de aporte nenhum energético. E, portanto, deveríamos ter pensado nesta lógica, pensando que, se calhar, precisamos ter uma temperatura de conforto um pouquinho mais baixa, mas que seja suficiente para que alunos não estejam de luva e de gorro a escrever, como acontece em muitos sítios. Claro que isso implica pensar que uma sala de aula não pode estar virada a norte, prioritariamente, deve estar virada para sul ou poente, há muita coisa aí que conta, não é? Claro. E são estas coisas que devem ser debatidas e pensadas. Era possível, e eu estou convencido que era possível termos uma situação boa e com esta coisa de resolvermos tudo com o ar-condicionado, criamos um problema que foi não demos às escolas a capacidade para elas terem os fundos necessários para porem aquilo em funcionamento e para terem as escolas confortáveis. Sem dúvida. Caríssimos, muitíssimo obrigada pelo vosso aporte. Acho que sim, acho que foi uma conversa riquíssima e ainda há um longo caminho a percorrer em termos de arquitetura, mas o fundo, aquilo que é necessário é o debate e é isso que é importante, não só na arquitetura, mas acho que em todas as questões que têm a ver com a sociedade e com a comunidade. Obrigadíssima. Obrigada por terem estado connosco e encontramos-nos num próximo podcast. Até lá, fiquem bem e obrigada.